Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu sou Adriano Milagres e hoje eu tô aqui com Pedro Pavanelli. Prazer. Obrigado, Pava, por ter vindo aqui falar um pouquinho pra gente sobre educação financeira. Vou falar um pouquinho aqui do teu currículo, ver se eu vou esquecer algum título teu aqui, Tá tá? bom. Pedro Não Pavanelli, precisa ser muito específico, pode ser. ele é sócio da STK Capital, que é uma asset, certo? Exatamente. Sócio responsável pela relação com investidores, né? Você é professor hoje também, né? Sou professor de MBA do IBMEC, E, né? Me formei em mestrado no IBMEC e continuei lá dando aula nos MBAs, né? e hoje você também é CFP. Tirei o CFP, né? Quando a Tiramos gente junto, né? trabalhava no Safra, lembro da prova, a gente estava lá junto. Eu acho que, enfim, foi muito importante naquela época de planejamento financeiro ter tirado certificação. Eu acho Né? que é bem legal. Na verdade, Pava, assim, para começar aqui, a gente vai falar hoje basicamente sobre o conceito de asset, né? Você é representado aqui pela STK. Lembrando que aqui não é uma recomendação de compra, né? O objetivo aqui é trazer o conteúdo para as pessoas entenderem como que funciona uma asset. Mas eu queria antes, né? A gente trabalhou há 3 anos atrás lá no Banco Safra, né? A gente Sim. acabou trabalhando junto lá. E aí, depois do Banco Safra, a gente acabou seguindo caminhos diferentes, apesar da gente seguir no mercado financeiro. Eu acabei me tornando, né, um assessor de investimentos, né? Eu fui para a XP. Claro. E você acabou tomando outro caminho, né? Você acabou indo para uma asset. E por que você quis ir para a asset e por que você não quis seguir esse outro caminho? Então, eu sempre pensei, quando eu comecei minha carreira, eu queria estar mais próximo da tomada de decisão, né? Eu acho que o Safra, para mim, eu gosto de falar da minha formação. Acho que sempre, quando a gente for falar onde a gente está, é importante a gente falar da nossa trajetória, porque a gente é um pedaço de tudo que a gente passou, né? Então, eu sou muito grato à experiência que eu tive lidando com o cliente direto no private do Safra. Eu acho que aquilo ali me dá uma casca hoje por ter convivido com pessoas muito bem-sucedidas, com empresários, com pessoas que venceram na vida, até com mais idade que eu, né? Entrei no Safra, eu tinha 26 anos, já gerei a carteira de clientes com idade bem mais avançada, então acho que isso me deu uma maturidade, uma casca que hoje é muito importante. Mas eu já sempre quis estar mais próximo da tomada de decisão, né? Eu acho que quando você trabalha em uma asset, e o que eu faço hoje, a STK, é uma asset monoproduto, que a gente chama, né? Então a gente só tem um fundo de ação. A gente está muito próximo do gestor. Eu sou a asset da porta para fora, né? Então, tudo Que que é o a gestor... função do RI. Exatamente. Então, tudo que o gestor faz tem que passar por mim para eu poder representar ele fora, né? Então, estou ali do E lado da você tem que tomada estar de... completamente alinhado com tudo que o Tudo. gestor está fazendo, né? Mas antes, olha só, quando você fala assim, né, que você sempre quis seguir o caminho de asset, né? Eu tenho, há 8 anos atrás, só você falou que vocês são uma asset, a gente vai falar o que é a asset aqui, mas Claro. você falou que vocês são especializados em ações. A minha trajetória também ela é muito interessante porque eu comecei lá no Santander trabalhando na sala de ações. Eu também era monoprodutista naquela época. Aham. Então, assim, o que eu fazia, basicamente, era atender os clientes do banco que queriam fazer investimentos em renda variável. E naquele momento ali, eu acabei fazendo um movimento inverso do que você fez. Porque eu entendia que quando eu era monoprodutista, e aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso, era binário, né? Se ou eu dava notícia boa, ou eu dava notícia ruim. Sim. E o cliente, ele estava comigo operando ações, mas só que o investimento é um leque tão grande de possibilidades que eu entendi que eu queria participar da Claro. vida dele sobre a previdência privada, eu queria participar da vida dele ali falando sobre os fundos multimercados, eu queria participar da vida dele falando sobre Claro. proteção, sobre tudo. E aí foi onde eu fiz a migração para me tornar um gerente de investimento. E Sim. aí depois lá no Safra, como você falou, assim, uma bagagem incrível. E aí quando eu saí do Safra, eu resolvi montar um escritório, né, que é a RD Investimentos, que é aqui no Rio de Janeiro. Né? A gente tem escritório hoje em São Paulo e Natal, para continuar atendendo o cliente em todas essas linhas. Sim. E aí o teu movimento, ele foi um movimento um pouco diferente. Não melhor nem pior, mas um pouco diferente. Com certeza. Quando você trabalha numa asset monoproduto, é um mercado muito mais cíclico, né? Você depende, óbvio. A gente sempre fala para o investidor que ele tem que olhar o fundo a longo prazo. Mas é claro que no momento que a taxa de juros está mais alta, você tem ali, um momento mais desafiador para as gestoras, né? Quando você trabalha com a carteira de cliente, né, você consegue ver o perfil do cliente como um todo, realmente você acaba tendo uma trajetória menos cíclica, né? Isso aí foi uma decisão que eu tomei quando eu queria ir para a gestora. Eu sempre quis ir para uma gestora monoproduto, porque eu acho que é um trabalho mais focado, né? Mas é uma decisão mais pessoal minha. Mas realmente eu sabia que seria uma mudança grande na minha trajetória. Tá gostando? Estou gostando muito, estou muito realizado, acho que encaixei muito na filosofia da casa. Legal. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais disso quando a gente for falar na frente de gestora, mas Sim. como a gestora monoproduto, que é pequena,
a cultura, a filosofia, todo mundo acreditar na mesma filosofia de investimento, faz todo sentido. Isso tem que acontecer. Né? Senão você tem um choque de cultura muito grande. Então, assim, então vamos começar do começo, né? Eu costumo brincar assim. Cara, o que é uma gestora? Assim, quando você entrou lá na STK, o que uma gestora faz? Né? Qual que é a principal função dela? A gestora, ela tem um fundo de investimento, ela faz a gestão discricionária para o cliente. Né? Então, o que eu faço? Um cliente chega para mim e fala, Pavanelli, eu quero que você faça a gestão dessa parte dos meus recursos. Ele investe no meu fundo e eu faço tudo igual para todo mundo. O fundo é condominial, né? Então tem um condomínio que os investidores colocam dinheiro ali dentro e eu faço a gestão para todo mundo igual. Qual é a filosofia de uma gestora monoproduto? Eu faço para o cliente a mesma coisa que eu faço para o meu dinheiro. Quando você funda uma gestora como a nossa, né, ela nada mais é do que a cabeça do Antenor, que é o nosso gestor, né? O que ele fazia com o dinheiro dele, agora ele quer fazer para o público, ele quer fazer para todo mundo. Então, 40% dos recursos da STK hoje são recursos nossos, são recursos dos sócios. Então, o que a gente está fazendo ali é, eu já fazia a gestão do meu produto, o que vocês acham? Querem fazer comigo? E você abre a porta para todo mundo. Você democratiza para todo mundo. Essa era uma diferença quando eu optei, né, por talvez não seguir através de uma gestora, e aí é uma pergunta que eu vou te fazer também. Um cliente comigo, né, vou dar um exemplo aqui, se ele tem lá R$1 milhão aplicado, dificilmente ele vai ter R$1 milhão aplicado em uma única asset. Né? Ele vai fazer ali a asset allocation dele e tal. Vocês entendem que dentro da gestora de vocês não está todo o dinheiro dos clientes? Isso para vocês é claro ou eu estou enganado? Ou às vezes está todo o dinheiro de um cliente ali dentro de um fundo, qualquer fundo de ações ou qualquer fundo multimercado? Olha, que não sejam dos gestores. Né? Eu acredito que não deveria estar, né? Assim, eu acho que o mercado trabalha muito com diversificação. É difícil. Tem cliente que tem um perfil 100% de bolsa, ele pode delegar todo o dinheiro dele para a STK, mas diria que é raro. Né? Normalmente, o cliente, a gente vai ter um pedaço da carteira do cliente que quer ser colocado em ação, e mesmo assim, o que ele quer colocar em ação, ele pode colocar em várias gestoras. Né? Tem algumas gestoras no Brasil que fazem um trabalho similar ao nosso. A ideia é falar, olha, eu quero que um pedaço dos meus recursos que estejam em ação, que eu tenha uma visão mais de longo prazo, esteja com a STK. É claro que eu não vou estar olhando a carteira do cliente como um todo, né? Essa não é a função, é um pouco diferente, né, do que você falou. Eu não estou olhando em planejamento sucessório do cliente, planejamento tributário. Não, na verdade, o meu trabalho, o trabalho da gestora, nem é levar informação e levar a cultura dele, explicar para o cliente o que a gente faz no nosso dia a dia e explicar para vocês, né, porque hoje tem a figura no mercado, ponta, né? Exatamente, de vocês, que são os formadores de opinião, então os agentes autônomos, os gerentes de banco, os bankers. O nosso trabalho é estar munindo vocês de informação para que você ache que faça sentido colocar um pedaço da carteira do seu cliente no nosso fundo. E hoje, dificilmente, assim, um cliente vai ter todo o dinheiro concentrado dentro da asset de vocês. Vocês falaram que os gestores de vocês têm uma grande parte do dinheiro dentro do fundo, é isso? Mas aí é a filosofia deles, né? Por exemplo, o Antenor é um cara que sempre teve, a vida inteira dele foi envolvido com ação, o patrimônio dele foi construído em cima de ação, e ele tem o total conforto de colocar todo o dinheiro dele em ação. Mas assim, é uma decisão pessoal dele. Nem todo mundo lá da STK é obrigado a ter todo o seu dinheiro em ação. Né? É natural que a parte que a gente tem em ação em fundo, a gente coloque na nossa gestora, porque é onde a gente acredita, onde a gente conhece a filosofia de investimento, a cultura, etc. Mas eu acredito muito que a diversificação, né, como muitos dizem, né, que é o único almoço grátis do mercado é a diversificação. Né? Então, acredito que um asset allocation adequado não deveria ser todo colocado em uma classe de ação, em uma gestora só. Mas tudo. Acho que vocês fazem esse trabalho melhor que eu, né? Não, você que é o alocador aí. Mas e como é que funciona, na verdade, o Pava? Olha só, vocês falaram que vocês são uma asset monoproduto, né? A STK ali, ela é monoprodutista. Mas o que uma asset ela pode ter? Né? Uma asset que a gente fala aqui, uma gestora de recursos. Né? Quais são os tipos de produtos que vocês podem ter? E você já disse que optaram por ser monoprodutista, trabalhar só com ações, mas quais são os tipos de fundo hoje que você vê no mercado, que as assets têm e que são bons e que atendem o público em geral?
Até por essa questão de ser cíclico, né? Muitas das assets querem ter várias classes de produtos, né? Você Então, por acha que exemplo, isso funciona? Assim, apesar da STK não ter optado, assim, você acha que uma tem, pessoa... tem, Você acha que uma gestora pode ser boa em várias classes? tem muitos casos de sucesso que são assets multiprodutos, né? Assim, as maiores assets do Brasil, independente, na verdade, são multiprodutos, porque é a cabeça de vários gestores, não é só um gestor que toma decisão para tudo. Vamos supor que a STK é uma asset de ação. Aí tem uma outra, um pessoal que faz crédito privado, que a gente acha que é interessante. Então, pô, vamos fazer junto, vem para a STK, você vai tocar sua caixinha de crédito privado, eu vou tocar minha caixinha de ação, tá todo mundo, tem uma sinergia de informação, tem uma troca ali no dia a dia, todo mundo tem uma filosofia parecida, mas cada um tem a sua caixinha debaixo do mesmo guarda-chuva, né? Então, normalmente as assets multiprodutos, não é um gestor quem tem o DNA de ação, ele vai dar palpite no crédito privado, ele vai dar palpite no Ele toma offshore. conta da caixa dele. Ele vai tomar conta da caixa dele, ele trouxe produtos pessoas que ele acredita que tem uma filosofia, uma cultura, que não vão criar conflito dentro da empresa, numa visão de empresa, mas cada um vai ter a sua caixinha ali dentro. Né? E então, aí você assim, acaba fazendo a composição do exatamente. portfólio de qual... Eu trouxe até aqui pra gente falar, olha só, trouxe as classes, né? Que a gente tem hoje dentro da plataforma, que a gente acaba distribuindo. Eu vou falar aqui basicamente de 3 classes de fundos, né? A gente tem os fundos de renda fixa, né? Que são talvez aí os mais populares, né? A gente tem a caixinha dos fundos multimercados, né? Que eu acho que talvez aí a gente está falando do intermediário, né? Sim. E aí a gente tem a classe dos fundos de ações. E eu queria... Alguns clientes me perguntam, e eu tenho certeza que não é claro para a maioria deles. Eu queria falar um pouquinho sobre os fundos multimercados, antes de entrar em fundos de ações, porque eu acho que você vai conseguir trazer essa experiência, né, do dia a dia de asset, que quando eu estou falando de fundo multimercado, eu tenho algumas classes, né? Você vem ali renda fixa, você vem multimercado, e aí você tem, por exemplo, um fundo multimercado macro. Exato. O que hoje um fundo multimercado macro ele pode fazer, o que o gestor pode fazer dentro dessa classe de ativos? Que é muito comum, né? Hoje, talvez, aí a gente tem os mais famosos, né? As assets talvez mais famosas, elas estão nessa classe, né? O que acontece? O multimercado ele tem mais liberdade de investimento, né? Então, o multimercado ele pode investir mais dinheiro lá fora, ele pode investir em ação, ele pode investir muito em renda fixa, e acaba que ele foi um produto, assim, eu nem diria que ele é o mais comum, é um produto mais novo desses aí, né? Se você for olhar, antigamente, década de 80, 90, você só tinha fundo de ação e fundo renda fixa no Brasil. Ou você tomava risco ou você não tomava risco. Exatamente, você tinha carteira binária, né? Fundo de ação para um público bem restrito, né? E a maioria das pessoas em renda fixa. Lá fora sempre teve a figura dos hedge funds, né? Os fundos que investiam em tudo, e essa figura acabou vindo para o Brasil ali no início do segunda década dos anos 2000, ali, por volta de 2006, 2007, 2008, começaram a aparecer os fundos macros no Brasil. O mercado de capitais do Brasil ficando mais desenvolvido, as pessoas buscando produtos mais sofisticados, com essa visão lá de fora, de produtos que investem no mundo inteiro, investem em moeda, investem em commodity, investem em ação também, investem em renda fixa. Mas eu acho que o começo desses fundos multimercados, eles nem tinham tanta exposição internacional, né? Bem menos. Acaba que a legislação, ela também foi permitindo que eles começassem a fazer... Exatamente. Um dos primeiros fundos multimercados, até no lugar que a gente trabalhou, o Safra, ele tinha um fundo multimercado muito forte, né? Que é o Galileu, né? Que foi o fundo Galileu, que foi um dos primeiros multimercados macro do Brasil. High vol, né? Porque o Galileu, ele era o fundo high vol de mais alta volatilidade do absoluto. Porque o absoluto, que era o fundo do Safra multimercado de menor vol, foi o primeiro. Aí a gente falava, vamos botar um pouquinho mais de risco. E que você tem o high yield. Exato. Era o high yield. O high yield era menor. Mas então, que era o mesmo fundo, com menor só vol. com a intensidade de volatilidade. Mas o primeiro que surgiu da família foi o absoluto. Né? Aí vamos botar um pouquinho mais de pimenta? Vamos no Galileu. E o fundo foi um sucesso. Né? Então, o fundo multimercado é um fundo totalmente amplo. É o fundo que o gestor tem mais amplitude para investir. Né? Por exemplo, você pode ter um fundo multimercado, como tem vários gestores que fazem, que é um long bias multimercado. O cara vai comprar muita ação, mas ele coloca dentro de uma caixa de multimercado. Porque se em algum momento ele quiser ter menos ação e quiser migrar para um outro asset allocation, ele pode. Se você tem um fundo de ação, você tem que ter no mínimo 67% em ação. Se você faz um long bias na casca de multimercado, você pode estar, às vezes, alocado em ação, às vezes não. Acontece muito. Muitas gestoras de ação têm um long bias multimercado. Tá? Então, e aí, agora tem uma coisa. Ele pode ser long bias multimercado ou ele pode ser um long bias... FIA. FIA. Exatamente. Tá, a gente vai falar disso também porque eu acho que é importante, assim, quando a gente
está falando muito tecnicamente sobre o tipo de produto, a gente falou aqui do fundo multimercado macro, né, que é esse fundo que ele pode fazer tudo. E quando você pega, e de vez em quando eu faço isso por curiosidade, né, eu dentro da plataforma que a gente trabalha, eu classifico da maior rentabilidade para menor rentabilidade, para que você entenda assim, que dentro de um fundo multimercado macro, cara, você tem fundo subindo 40% Sim. no ano e você tem fundo caindo 30%. Porque assim, vai depender 100% do caminho que o gestor tomou, né? E aí a gente falou do fundo multimercado macro. Só tem um ponto sobre os multimercados, né? Quando a gente fala que o multimercado pode fazer tudo, é o que pode fazer mais, tá? Mas no Brasil, a CVM ela é bem restritiva. Os fundos têm um regulamento que tem que ser seguido estritamente. Então, por exemplo, um fundo para investidor em geral, é um multimercado para investidor em geral, ele pode fazer muito menos. Aí tem um multimercado para investidor qualificado. Quem é o investidor qualificado? 1 milhão. Quem tem acima de 1 milhão. Acima de 1 milhão. Né? E além desse, tem os profissionais, Aí né? tem o profissional que é acima de 10 milhões. milhões. Aí esse realmente pode fazer quase tudo, tá? Porque realmente lá fora, os hedge funds podem fazer tudo. Eles nem ficam nos Estados Unidos normalmente. Os hedge funds são tocados em né, nas Ilhas Caimã e etc. Porque eles podem fazer exatamente tudo. No Brasil, não. No Brasil, você tem o regulamento, você tem que seguir, tem as normas da CVM. Então, assim, não pode fazer tudo, mas é o que tem a maior amplitude de alocação. Exatamente. Tá. E você tem, por exemplo, né, numa outra classe de multimercado, que é muito comum também, mas as pessoas às vezes me perguntam, né? Porque elas falam assim, cara, eu tenho um fundo multimercado que é um fundo multimercado long and short. Sim. Cara, vocês também não têm esse tipo de fundo Não. lá na STK. Mas o que que você, da indústria, assim, o que que você acha desse tipo de fundo? Como é que ele funciona se vocês estivessem ali? Como é que ele vai funcionar? A ideia do long and short é ter um fundo... O cara ele tem um perfil, uma pegada de ação, né, mas ele não quer estar direcional. Né? Então, assim, independente se o mercado de bolsa vai subir ou se o mercado vai cair, a ideia dele é que ele esteja comprado em ações que vão gerar mais retorno do que as ações que estão vendidas. O que é um long and short, né? Trazendo para o português? Long quer dizer que você está comprado. Short quer dizer que você está vendido. Um fundo long and short, ele está comprado e vendido na mesma proporção. E ao mesmo tempo. Exatamente. Então é uma posição neutralizando a outra. Então ele está comprado em 2% de Petrobras e ele está vendido em 2% de Vale. Se o mercado subir, se o mercado cair, as posições não vão se necessariamente neutralizar. ele vai entregar resultado. Exatamente. O que importa para ele é que a Petrobras entregue mais resultado que a Vale. Né? Então, ele tem posições relativas ali. Ele não está fazendo uma aposta direcional no mercado. Se a bolsa explodir, sei lá, 2019, a bolsa subiu 30%. Esse cara não vai entregar um retorno de ações. Porque ele é um fundo que investe em ações, mas ele não está direcional. É a mesma coisa aqui, né, quando você está falando assim de direcional, você acabou falando de Petro e Vale, que são dois segmentos muito diferentes, mas pode acontecer também, por exemplo, do gestor ou de alguém acreditar que o Banco Itaú vai subir muito e o Banco Bradesco, por exemplo, não vai subir tanto. E aí você monta essa posição long and short, compra Itaú e vende o Bradesco acreditando que essa diferença... Normalmente se faz desse jeito, né? Com ações que têm algum certo de correlação, um nível de correlação alto. Ou pode fazer, por exemplo, um gestor acredita que ele tem 20 ações que ele acredita muito, ele faz aquelas 20 contra o Ibovespa. Né? Porque o Ibovespa é um índice super concentrado, né? Só tem commodity banco, a maior parte do Ibovespa é commodity banco. Então o gestor acha que ele tem uma capacidade de gerar valor ao longo do tempo muito maior do que o Ibovespa. Então o que ele faz? Ele compra a carteirinha dele ali, que é o stock picking dele, as preferidas dele, contra o Ibovespa. Porque ele acredita e a gente chama isso de alfa, né? A gente acredita que ele tem a capacidade de gerar alfa, ou seja, um retorno acima do índice grande. Então você também pode fazer um long and short, uma posição long sua carteira, short Ibovespa. Né? E acaba que você fica também um pouco protegido se você errar, né? Se bolsa cair, você acaba tendo a proteção que você está contra o Ibovespa. Exatamente. E esse tipo de fundo também hoje é um fundo comum. Né? Hoje, quando você pega nas plataformas, você tem vários fundos long and short, alguns entregando resultado bem legal. Mas depois aqui, dentro dos fundos multimercados... O fundo long and short, só fechando, o fundo long and short, o que acontece? Ele é um fundo que tem um capacity menor, né? Então você vê os fundos long and short, eles fecham rápido, porque as posições short, o mercado não é tão líquido para você fazer short. Né? Então você não consegue ter um fundo long and short de 10 bi. Os fundos long and short você não vai nem conseguir fazer as operações. 1 bi, no máximo 2 bi, porque senão você fica com umas posições muito grandes com pouca liquidez, você vai trazer um risco de liquidez para o cliente. Né? Então tem alguns fundos long and short no mercado, muito menos que fundo de ação multimercado e renda fixa. Então, assim, no todo tem pouco.
e com um capacity pequeno. Tá? É um fundo que aparece em momentos como o atual. Né? A bolsa não está com um direcionamento claro, etc. Os fundos long and shorts aparecem. Aí você tem um rally de bolsa, aí ninguém quer long and short. Aí todo mundo quer long only. Exatamente, todo mundo quer long biased. Né? Aí você tem a taxa de juros muito alta também, esse fundo, aí você aparece mais no multimercado, você aparece mais no renda fixa. Né? Então ele é um fundo que tem um momento ali bem específico, mas tem casas que tem fundos interessantes long and short, mas a maioria dos bons estão fechados. E isso é realmente muito comum e de muitos fundos, né? Sim. Talvez não só os long and shorts. Assim, Ah. você vê alguns gestores que quando abrem para captação, né, nos seus fundos ali, nas suas assets, não fica aberto 10 minutos. Exatamente. Né, porque a capacity atinge. Eu quero entrar num tema que você falou aí, de que as pessoas acabam correndo atrás, né, do long and short, às vezes do fundo de ações, do multimercado ou da renda fixa, que é o que está acontecendo hoje. E eu vi você falando numa entrevista que você deu, que isso, na verdade, é muito ruim para o investidor. Com certeza. Né? Quando o cliente ele acaba alocando os recursos dele no momento em que a notícia chegou para ele. Eu vi você falando exatamente sobre isso. E você ainda concorda com isso? Você vê muito isso? Assim, você que vive fundo de ações, você deve viver... Com certeza. Muito cenário, muito bom, o cara fica muito feliz, e aí quando o negócio começa a não ir tão bem, que é cíclico, a gente sabe disso, ele começa a desesperar, e você tem que explicar isso muitas vezes para as pessoas? Com certeza, assim, não só eu vejo, acho que é uma fotografia da indústria, né? Se a gente vê dados da Ambima, como que o pessoal está resgatando de renda variável agora, como o pessoal investiu muito em renda variável em 2019, foi uma pancada de renda variável anual, e depois todo mundo perdeu dinheiro na pandemia, e depois o pessoal começou a resgatar de renda variável, começou a investir lá fora. 2021, os fundos de US, né, de investimento global, explodiram de captação e todo mundo perdeu dinheiro, agora está todo mundo resgatando US, botando em renda fixa. Então, assim... E aí juros vai caindo. Exatamente. Tem um pouco dessa questão do investidor correr atrás do rabo. Eu acho que por isso que é importante, e eu tenho muito prazer de estar... a sua ideia de fazer um podcast é como um viés de educação financeira. Aí. E eu acho que a educação financeira que ajuda a mitigar essa ciclicalidade do investidor. Porque não é culpa do investidor. O investidor, ele é um médico, ele é um dentista, ele é um empresário, ele não sabe o que está acontecendo, ele olha a carteira dele e está perdendo dinheiro, ele fica incomodado. Né? Então, quanto mais esse trabalho da educação financeira, ele é um ganha-ganha. Ele é bom para mim, porque eu sou gestor, ele é bom para você, ele é bom para o investidor, ele é bom para todo mundo. Né? Porque você traz a pessoa que tem conhecimento, ela tem conforto de tomar a decisão de entrar e de permanecer na posição. Perfeito. Né? O investidor que entra em um fundo por conta do resultado dele, o único pilar para o investidor ter tomado a decisão de alocação é os últimos 12 meses. É os 12 meses. Nem os últimos 24, porque ele acha muito longo. O último mês, o ano e 12 meses. Esse é o único pilar para ele tomar a decisão. Esse investidor que só tem esse pilar, assim que esse pilar ruir, em algum momento, qualquer fundo na indústria vai ficar mal. Esse cara não tem outro lastro para manter a posição. Ele fala, eu entrei por causa da rentabilidade, não tem mais rentabilidade, eu vou fazer o quê? Vou ter que sair. Mas se esse investidor conhece o gestor, conhece a filosofia, conhece o processo, conhece a cultura, conhece a ação, já viu esse movimento diversas vezes, esse cara vai falar, não, eu sei que eu vou ganhar dinheiro ali na frente. Então, a educação financeira... E assim, a gente viu, eu não tenho tantos anos de mercado assim, eu estou fazendo 10 anos ano que vem, né? Mas a transformação do mercado de capitais brasileiro nos últimos 10 anos, eu posso dizer que eu vi muita coisa. Né? De 2013 para cá, a gente só tinha, todo mundo tinha dinheiro em renda fixa, e um clubinho tinha dinheiro em ação, e um clubinho menor ainda tinha dinheiro em assets independentes. Ninguém sabia o que era asset independente. Vou trazer para você aqui um dado, que eu trouxe até para a gente falar aqui um pouco mais na frente, que eu achei realmente muito interessante e vai muito em linha com isso que você está falando dessa democratização, né, das pessoas conhecerem um pouco mais. Eu peguei um dado da Ambima que eu classifiquei as gestoras, né, qual que é a maior gestora do Brasil em volume. E ainda, isso não quer dizer que seja ruim, mas ainda os 5 grandes bancos... eles têm o maior número de dinheiro gerido dentro das suas casas. Por exemplo, né, vou falar alguns dados aqui. Ó. O Banco do Brasil ele tem 1 trilhão e 400 bilhões de reais sob gestão. Ou seja, essa é uma concentração muito grande ainda para uma indústria que já se desenvolveu muito. Né? E em dados aqui, né, o Itaú, 800 bi, Bradesco, 500, né, Santander, 300 bi.
É. E aí você pega essas assets novas, né, como novas de gestão, que a gente está falando talvez uma asset aqui de 10 anos, né, Sim, como a de vocês 12 é uma há anos. 12 anos, é uma asset nova, começa a ganhar muito espaço, né? Essas gestoras começam a ganhar muito espaço. Eu acho que teve uma penetração, né? A mudança que aconteceu no mercado de capitais brasileiro, primeiro, eu acho que tem uma influência muito grande da taxa de juros. Né? A taxa de juros no Brasil, estruturalmente muito alta, né? A taxa de juros é uma gravidade. A taxa de juros está muito alta, ninguém está interessado em olhar para o lado. Você vai botar seu dinheiro na renda fixa, vai estar tudo certo. Quando você tem uma taxa de juros estruturalmente mais baixa no Brasil e no mundo, que foi o que a gente viu sei lá, nos últimos 10 anos... Nos 3 mais recentes, né? Mas você já vê uma taxa de juros menor a partir de 2016 para cá, depois de 2015, 2016 até 2022, estruturalmente até 2021, uma taxa de juros mais baixa. Né? Aí você já começa a ver uma mudança no mercado. Aí você vem a XP. Né? Que a XP teve um papel importante de democratizar e ajudar nessa penetração. Né? Aí você foi o pioneiro, agora você tem outros, que já traz uma concorrência, já tem vários. Né? Que você Até te interrompendo nesse ponto, assim, para vocês como asset, vamos falar aqui da STK especificamente, essa arquitetura aberta, essa distribuição pela XP, BTG, ajudou muito. Muito. Sem isso, talvez seria muito difícil. Muito, como sempre foi, né? As assets existiam, a asset fazia distribuição direta via BNY Mellon, então o gestor tinha que pegar o dinheiro dele, abrir uma conta no BNY Mellon, investir no fundo, só que ainda não tinha um aplicativo, ainda não tinha alguém para lidar com ele no dia a dia, ele tinha que ligar para a asset. Se hoje ainda, né, os investidores eles são desconfiados, sim, cara, imagina... Era realmente um cara muito sofisticado. Então, não tinha a democratização. Era um cara muito sofisticado que fazia esse investimento. Então, as plataformas abertas, no primeiro momento, porque elas foram as pioneiras, elas fizeram. Só que agora os bancos estão se movimentando também. Porque senão vai perder o dinheiro dos fundos e vai para essas plataformas. Foram muito atacados. Né? No primeiro momento, quase não tinha concorrência. Eles foram atacados, perderam muito dinheiro e começaram a se movimentar. Né? Então, ainda tem muita penetração, né? O mercado financeiro ainda tem muito a amadurecer. E o primeiro passo, eu acho que é a educação financeira. Né? A educação financeira, taxa de juros baixa ajuda? Ajuda muito. Mas a educação financeira, o cliente saber o que está fazendo, eu acho que é menos ciclo. É o movimento estrutural de longo prazo. Taxa de juros, às vezes, vai subir um pouco, às vezes vai cair um pouco, você vai ter momentos melhores e piores. Mas sem o cliente educação, que conhece, ele tem conforto para investir, para diversificar. Até para tomar decisão. Eu falo muito, quando a gente criou o projeto, né, que é o Adriano Milagres Educação, que a gente quis trazer isso para realmente ensinar. Não é ensinar o cliente a ganhar dinheiro, porque hoje, Pablo, na hora que você vê a internet, eu acho que as pessoas elas vendem o dinheiro. Né? Vem comigo que você vai ganhar dinheiro. E eu acho que o meu projeto, quando eu trago isso, não é vem comigo que você vai ganhar dinheiro. Cara, vem comigo que você vai entender sobre o mercado, você vai entender exatamente o risco de cada coisa, e aí você vai alocar o teu dinheiro aonde sim, você pode ganhar dinheiro, mas se você entender o risco. Eu acho que essa aqui é a grande ideia. E quando a gente... porque o cliente ele ganha dinheiro na empresa dele, na vida dele, e a ideia é você preservar o patrimônio, fazer crescer, fazer com que ele entenda, diversificar, né? E realmente o cliente vem comigo ganhar dinheiro. Eu acho que não é uma educação financeira, é uma deseducação financeira. Mas, enfim, não estamos aqui para criticar ninguém. Mas eu falo que esse é diferente, é apenas um projeto diferente, porque assim, eu acho que o grande objetivo aqui é trazer conhecimento. E quando a gente está falando de educação financeira em investimento, a gente aqui hoje está falando sobre asset especificamente, essa educação financeira ela também tem alguns passos para trás, né, que a gente vai abordar isso em algum momento, que é, cara, primeiro, né, a pessoa que precisa se pagar, lógico, né, depois a pessoa que precisa começar a acumular. E assim, a gente está aqui nesse bate-papo hoje falando sobre o conhecimento. E depois a gente vai falar sobre a aplicação, né? Então, assim, eu acho que são 4 grandes pilares que se você construir ele bem construído, na hora que você chegar no momento de aplicar o teu dinheiro, eu acho que você vai ficar um pouquinho mais confortável. Eu acho que o primeiro passo da educação financeira, eu sempre falo, alguém, Pavanelli, como é? Primeira coisa, você ganha mais do que você gasta? Isso, exatamente. É o primeiro ponto. Então, você já vai ter dinheiro. Se você fizer isso, você já vai ter dinheiro. Você pode ter mais, pode ter menos. Mas se você ganhar mais do que você gastar, você vai ter dinheiro. E aí você tem que vir mesmo para um conhecimento. E agora, Pava, entrando um pouco mais na parte da STK,
onde eu queria entender um pouquinho mais o dia a dia, né, Uhum. da gestora. A gente está falando aqui que vocês têm basicamente 2 fundos. É. 2 fundos. Eu queria aproveitar os fundos que você tem para a gente trazer os conceitos. Claro. Tá? Você tem um fundo que é um fundo long only, certo? Que é um fundo de ações tradicional. E vocês têm um outro fundo que se chama um fundo long base. Exatamente. Certo? E assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença estrutural desses 2 produtos. Que tipo de cliente escolheria um fundo long only? Que tipo de cliente escolheria um fundo long base? Né? Independente de STK ou qualquer fundo da indústria. Antes até de falar disso, já que a gente está falando de educação, vou dar um passo atrás. A STK se posiciona como uma casa de análise fundamentalista. E o que é isso? Né? Porque as casas de ação, você tem algumas... Você tem ação que faz quantitativo. Isso. Né? Você tem ação que é o que a gente chama de top-down. Que top-down é o quê? O cara que tem a visão do macro para o micro. Ou seja, ele toma a decisão de investimento dele baseado no macro. Então, por exemplo, eu acho que a taxa de juros vai cair daqui para frente. Pô, então vou me posicionar em ações que vão se beneficiar disso. Eu acho que o petróleo vai subir. Pô, então vou comprar empresas de commodities. Então é um cara que olha muito para o macro e monta a carteira dele baseada no macro. Tem o cara de análise técnica, que aí olha gráficos, etc. Né? Uhum. E tem o cara de análise fundamentalista bottom-up, que a gente chama. Bottom-up é de baixo para cima. Então o que é isso? É o cara que toma a decisão olhando a empresa. Então ele chega e fala assim... Independente do que acontecer no macro, eu acho que a Localiza vai saber navegar bem no cenário. Porque a Localiza é uma empresa com boa margem, bem posicionada em termos concorrenciais. Ela vai repassar preço. Vai repassar preço. Enfim, ela tem um bom management, uma boa governança. Eu confio nas pessoas que estão atrás da empresa. Ela nunca vai passar a perna no minoritário. Ela tem um track record. Ela está há muito tempo se provando na decisão. Então, se o petróleo vai subir, se o petróleo vai cair, é lógico que você dá uma olhada no pano de fundo macro, mas a tomada de decisão é no micro. É na empresa. Exatamente. Então, ali no dia a dia é um trabalho investigativo. Então, e é nisso que a STK se posiciona. Eu só quis dar esse passo atrás para entender um pouco da diferença de filosofia. Então, 80% do tempo da STK não é vendo notícia para onde vai o dólar, para onde vai o petróleo. É investigando a empresa. Então, a gente vai lá, vai na empresa, vai olhar a planta, vai olhar a fábrica, vai ligar para concorrente, fornecer, vai usar o produto. Pô, eu invisto em Localiza, vou alugar o carro, vou perguntar, vou ligar para o saque, vou ver lá o reclame. Qualquer tipo de investigação, esse é o nosso trabalho. Eu quero estar entendendo como é que está o dia a dia da empresa. Eu sou investigador da empresa. Você quer saber a experiência do cliente em relação àquele serviço e como que a empresa entrega isso para o cliente final. Também, a experiência do cliente. Quem são as pessoas que estão lá? O dono, o management, né? O conselho, os diretores. Pô, aquela empresa trata bem funcionário, tem uma cultura, consegue reter pessoas. Pô, tá todo mundo saindo da empresa, o que está acontecendo? Pô, a empresa não tem uma cultura forte, então a empresa não consegue passar preço. Pô, no momento complicado, ela vai ficar para trás da concorrência. Com certeza. Né? Então a empresa não tem escala, a empresa... Então, tudo isso é o nosso trabalho. Então a gente está menos focado no macro, tá? Essa é a nossa filosofia, cada um tem a sua, não estou dizendo qual é melhor, qual é pior, mas só primeiro. Então nós somos uma gestora de análise fundamentalista, ou seja, focado nos fundamentos. A gente pode falar aqui focado em valor? Ou é diferente quando você usa esse termo? Pode ser, porque o valor é o valor intrínseco, né? É o valor do negócio, não é o preço. O preço da ação é uma coisa, valor é o valor intrínseco do negócio. Então a gente realmente está focado, não no valor, na capacidade de geração de valor. Perfeito. Né? Então a gente está sempre olhando as empresas daqui a 5 anos. Perfeito. Né? Então eu quero saber como que essa empresa vai estar daqui a 5 anos. Para isso, ela não pode estar perdendo gente. Sim. Ela tem que estar com os outros acionistas alinhados comigo. Sim. Ela tem que estar bem para navegar, independente de qual for a eleição. Então, a eleição daqui a um mês. Sim. Eu não posso estar com uma empresa que é binário o cenário. Eu não posso estar com uma empresa que vai navegar bem de um lado, mas do outro ela vai quebrar. E aí, quando você pega esse horizonte de 5 anos, de 10 anos, você já está falando que você tem 2 eleições para frente. Então, assim, você está tirando um pouco esse risco eleitoral. É importante? Sim, claro que é, né? Mas assim, você está tentando ver uma empresa que é além disso. A ideia é uma empresa que seja blindada a isso. Porque a eleição tem 4 anos e de 4 em 4 anos em todo o mundo democrático, né? E não dá para o investidor ficar tomando decisão em cima de eleição, em cima de eventos binários. Então a ideia é, qual a empresa que é blindada a isso? Qual a empresa que vai navegar bem no cenário ou no outro? É claro que tem diferenças, né? Mas a ideia é focar no, de fato, que a empresa tem para entregar. E assim... E aí, como que você posiciona isso dentro dos fundos, assim?
né, beleza, vou escolher fundo long only ou fundo long buys. Assim, como que vocês vão tomar a decisão para entrar no fundo long only? Como que vocês vão tomar a decisão para o fundo long only? É. Qual que é a diferença desse negócio? Agora, então essa é a filosofia da STK, tá? Então, uma análise fundamentalista, investigativa, visão de longo prazo. A gente está aqui olhando os fundamentos da empresa para daqui a 4, 5 anos, tá? Entrando para os produtos, né? O que é um long only e o que é um long buys? Long only é um fundo bolsa peito aberto. Long only é um fundo que compra, tá sempre comprado entre 90% a 100%, tá? Então ele não vai ter, ele tem que ter no mínimo 67%, né? Mas a gente está sempre bem comprado, porque eu não acho que o investidor... Fundo de ações é fundo de ações. Né? Se o investidor botar dinheiro comigo para ter 30% de caixa, não faz sentido. Você faz isso para ele. Perfeito. Você bota num fundo de ação e o resto você bota em... Eu não tô aqui para fazer o asset allocation do cliente, eu tô para comprar bolsa. Entendeu? Então, e você tem a oportunidade de um momento em que você acredita que bolsa não está tão positiva de ter menos dinheiro. Mas a ideia é ter o dinheiro na bolsa. Mas marginalmente. Eu não posso... Porque assim, eu nunca vou achar... A bolsa não está positiva, algumas ações sempre vão estar. Alguém sempre vai estar navegando bem ali. Eu posso estar... Estou em 98 comprado, às vezes estou 90, mas não vou estar 70% comprado. Perfeito. Posso até estar. Mas não é o objetivo do negócio. Esse não é o meu trabalho. Se a bolsa está ruim, você que é o alocador ou o cliente, ele resgata de mim e bota na renda fixa. Perfeito. Eu não estou aqui para fazer o trabalho de caixa dele. Perfeito. Tá? Mas posso estar até 67. Tá. Não vai falar, amanhã, pô, Vanegas está 68. Não. Não, calma, pode estar. Não é o que a gente acredita ser o ideal. Mas o long only. Long only, fundo peito aberto, bolsa. Então, as nossas melhores ideias de investimento vão estar dentro desse fundo. Dentro dessa filosofia que eu te falei, a gente vai ter as ações que a gente acredita ali, que são entre 18 a 22, 23 ações. Hoje vocês têm no portfólio 25 21, ações. 22 ações. 22 ações. No long only, tá? Deixa eu só fazer uma perguntinha antes. Não sei nem se vocês podem falar isso, assim, se você consegue falar que também não é uma recomendação de compra para ninguém. Né? Não é para comprar, mas você consegue falar, por exemplo, 5 empresas que estão dentro do fundo? Vou falar para você. As 5, pelo menos, mas posso falar mais. Uhum. Mas deixa eu falar do long buys também, que são as mesmas posições, tá? Então, o fundo long only, ele é um fundo para investidor em geral, tá? Então, ele pode investir até 20% lá fora. A gente também investe lá fora, tá? A STK tem o know-how de investir lá fora. O Antenor, nosso sócio, ele fundou a Safra Asset Management lá fora. Né? O Antenor trabalhou no Safra lá fora durante 11 anos, ele fundou a gestora do Safra, que está no mundo inteiro, foi fundada por ele em 2004 em Nova York. Hoje a gestora está na Europa, enfim. Tem um know-how muito grande, mais de 25 anos investindo lá. Fez Columbia, né? Columbia é a casa do Warren Buffett, do Benjamin Graham, é a meca do Value Investing, né? Então toda essa nossa filosofia de análise fundamentalista vem do DNA de investimento do nosso gestor, que traz a cultura para casa. Mas, enfim, investimos até 20% lá fora no long only. Então, dessas 22 posições, a gente tem, por exemplo, lá fora hoje Google. Tem um Porcini, que é uma empresa de colchão. Eu posso aprofundar qualquer um desses cases depois, se você quiser mais. E a Charles Schwab, né, que é uma empresa que faz um trabalho parecido aí com XP e BTG. BTG ela é mais para XP, porque a BTG tem outras frentes, né? BTG não é só a parte de distribuição, né? BTG é um banco mais forte. Então ela seria mais uma proxy da XP lá fora. Tá? Então a gente tem 3 ações lá fora. O long buys, o que é um long buys? Ele é um fundo também de ação, a gente é uma casa de ação, mas ele tem ferramentas que permitem que o gestor manobre diferente. Então, por exemplo, ele pode fazer short. O short é acreditar na queda da bolsa. Está vendido em uma ação. A gente não faz short em bolsa. Então, como é que a gente faz o short? Do mesmo jeito que eu acho que tem empresas que vão gerar valor, eu acho que tem empresas que vão perder valor. Então, eu acho que empresas vão navegar bem e outras vão navegar mal. Então, eu vou contra essa empresa. Se o mercado vai subir, o mercado vai cair, essa empresa vai perder valor na minha cabeça. Quando você toma lá dentro da estratégia da STK e vocês acreditam na queda de uma empresa, isso também é estrutural? Por exemplo, eu acho que ela vai cair nos próximos 2, 3, 4 anos, ou nesse movimento específico vocês procuram fazer giros mais curtos? Normalmente a ideia sai do estrutural, tá? Mas o short, pela dinâmica dele, você tem que acompanhar ele um pouco, porque depende pode acreditar para sempre. Né? Porque depende muito da taxa de aluguel, depende muito de quanto está vendido. O short, ele, estruturalmente, é um negócio um pouco mais radical. A liquidez é menor, né? É um mercado que você está pagando a taxinha do aluguel ali. Quanto mais você perde dinheiro... Eu tenho um amigo que brincava muito que quando você está vendido em alguma empresa, né, assim, o teu lucro é finito, mas o teu prejuízo é infinito. Exatamente. Então, assim, às vezes você pode ter errado
E você precisa zerar aquela posição, porque senão o negócio anda numa proporção... O long, se você tá errado, se você erra na posição que você tá comprado, ela vai diminuindo. Exato. Porque ela vai caindo. O short, quanto mais você erra, ela vai aumentando no portfólio. Então, você tá errando, ele tá crescendo. Você tá errando, é uma bomba que tá crescendo. Então, assim, a dinâmica técnica do short é mais complexa, tá? Então, a gente tá sempre acompanhando todas, né? Mas o short tende a ser movimentos mais curtos, mais pelo técnico. Mas o viés também é um viés de longo prazo da análise, da geração de ideia. Então, long bias tem o long, tem o short, pode investir até 40% lá fora, porque é um fundo para qualificado. Perfeito. Tem uma caixinha de long e short, então posso fazer pares, como você citou. Se eu achar que o Itaú tá melhor que o Bradesco, eu posso fazer o Itaú contra o Bradesco. Banco do Brasil contra, sei lá, contra Santander, Santander contra quem eu quiser. Aí, com uma correlação entre os papéis, é uma ideia dessa, de gerar alfa em pares que a gente não quer estar direcional. Eu não quero estar comprado, vamos supor, tá? Isso é tudo ilustrativo. Não quero estar comprado em Itaú e também não quero estar vendido em Banco do Brasil. Mas eu acho que um vai gerar mais valor que o outro. Eu faço parzinho. Eu faço um par. E esse fundo pode fazer hedge. Ele pode fazer hedge de opções, tá? Então, você veja que o fundo long only não pode? Não faz hedge. Não faz? Não faz hedge. Tá. Então você veja que o long biased ele é um fundo com a mesma filosofia, mesmo processo, mesma metodologia, tudo igual. A carteira de long Brasil e US é igual. Parecida, porque um pode ir até 40, outros pode ir até 20, então marginalmente o long biased tem as mesmas ações lá fora, mas pode ser numa posição um pouquinho maior. Mas o stock picking de Brasil e Estados Unidos é igual, as nossas preferidas são iguais, mas ele tem mais ferramentas. Com isso, ele tem uma menor volatilidade, que a gente pode falar disso mais pra frente, né? E ele navega 2019, bolsa subiu 30. O Long subiu 41, o Long Buy subiu 32. Você acha que a bolsa vai dar... Então, vou posicionar a carteira do cliente. Você acha que a bolsa vai dar uma porrada? O cliente quer ir para bolsa peito aberto? Long. Ah, não, o cliente quer ir para bolsa, mas, pô, calma aí, é algumas Brasil, proteções. É vol, tal, é Long Buy. Long buy. Então, um é peito aberto, o outro tem paraquedas. Eu costumava dizer lá na época, para eu explicar diretamente, eu falava assim, cara, um fundo long biased, ele é um fundo de ações com amortecedor. Exatamente. Eu falava exatamente isso. Eu falei assim, cara, ele talvez ele pode sacudir menos no momento aí de crise. Então, quando você está falando, Pavanello, você falou o seguinte, eu tenho um fundo long only, eu tenho um fundo long bias. Até um determinado momento, a decisão de investimento desses dois fundos é a mesma. Sim. Mas aí eu chego um momento em que o long only para, porque eu já tomei as decisões, e aí eu posso fazer mais algumas coisas ali dentro do long bias. Tem mais opcionalidades. Ele na cabine do piloto, ele tem ferramentas diferentes. O long only tem menos ferramentas. Hoje, qual que é o teu preferido? Se você fala assim, cara, eu vou... Eu tenho dinheiro nos dois. Eu acho que depende muito do perfil do cliente. Quem tem que decidir se é preferido você que é alocador. Você vai decidir qual é o preferido dentro do objetivo do teu cliente. Assim, o nosso maior fundo em termos de AUM é o long biased, tá? É o maior fundo. Hoje o long biased tem quanto de... Tem 430, 450 milhões. Tá. Ele é o maior fundo, mas aí depende do perfil. Quem vai decidir qual é o melhor é o cliente e o alocador. A gente vai continuar falando desse tema aqui. O DVD, você coloca aqui pra mim, eu trouxe um comparador de fundos. Qual comparador de fundos você usa normalmente? Olha, se eu te perguntar assim, você tem um a gente tem um próprio, né? A gente faz muitos sistemas próprios, a gente olha os peers. Eu não fico comparando muito fundo, eu comparava mais fundo quando eu estava na sua cadeira, né? Lá no Safra eu comparava muito fundo e usava o que você está usando aí, que eu acho que é o Vegas, que foi comprado pela Invest News, né? Mas eu achava esse comparador de fundo maravilhoso. É muito bom. Eu só usava o Vegas. Na verdade, assim, pra gente não uso mais, eu não fico comparando mais. Pra gente não ser tendencioso, né? Eu falo assim, eu sou hoje representante da XP, a XP tem um comparador de fundos muito bom também. Mas eu acho que tem 3 que eu acho que são realmente muito bons. O da XP, ele é muito bom, é gratuito. Tem o Mais Retorno, que também ele é muito legal, ele também é gratuito. E o Verius, né, que hoje é Invest News, que agora se reformulou e voltou para o ar. Ele ficou um tempo fora. Não, eu fiquei triste, porque o Vegas sumiu. Sumiu. Eu fiquei feliz de saber que ele voltou. Mas a gente tem sistemas internos lá para comparar. Mas eu não fico olhando muito para os peers, não. Mas o que eu quero... Por que eu estou trazendo essa comparação aqui? E eu acho que é legal a gente comentar um pouco sobre isso, né? Claro. E aqui a gente vai falar da STK mais uma vez. A gente está falando da STK pela tua representatividade dentro da STK. Mas eu queria exemplificar para as pessoas como é que é um movimento de bolsa, né? E o que a gente tem que tomar cuidado e olhar, né, quando você está ali escolhendo algum fundo de ações, tá? Claro. Então, vou dar um exemplo aqui que a gente falou, né? Então, olha só. O STK Long Biased,
é o fundo que vocês têm, que é o fundo com amortecedor aqui. Vou usar o exemplo que você falou. Paraquedas, gostei do paraquedas também. E esse aqui é o STK Long Only. Peito aberto. Peito aberto. Esse aqui vai para dentro e vamos embora. E vamos ver o que vai acontecer. E aqui, o que esse sistema que ele vai fazer, né? Se você quiser comparar qualquer tipo de fundo, se você tiver o CNPJ do fundo ou o nome, você coloca lá. Então, eu peguei o período ótimo, que foi em 28/12/2012. Tá? Então, aqui a gente está pegando quando começou. O que eu estou comparando aqui? Eu estou comparando o fundo Long Biased, o fundo Long Only, e eu estou usando o índice Bovespa como referência, para a gente entender se entregou mais ou menos do que o índice Bovespa. O índice Bovespa, essa linha preta, né? Não sei se está aparecendo na tela aqui como Só um adendo sobre quando começou, né? Quando você coloca no ótimo, aí, até para o pessoal que usa o comparador, o ótimo quer dizer, ele começa a partir do momento que os fundos coexistem. Exato. Então, por exemplo, o Long Biased é um pouco mais antigo do que isso aí. Então, até legal. Vou colocar um máximo aqui, ó, só exatamente. Mas aí vai distorcer, vai distorcer, no meio exatamente. Mas, deixa no ótimo e depois a gente tira o Long e deixa só o Long Biased. Beleza. Bom. E aí, então, vou voltar aqui pro ótimo. Então, assim, mas só explicando, o Long começou no final de 2012, por isso que o Long Biased tem um pouquinho mais de histórico. Mas o ótimo, então, só para o pessoal aí que for usar, é quando todos os ativos que estão na lista existiam. Exatamente. Perfeito. Então, aí aqui está a evolução. Então, assim, Pablo, desde 2012, né, o índice Bovespa, ele entregou um resultado absoluto de 83%. Então, desce um pouquinho para a gente ver um Long junto, isso. Então, assim, entregou 83%. O STK Long Bias entregou 175% e o STK Long Only entregou 102%. Então, assim, isso aqui também é uma pergunta boa, né? Assim, por que eu escolheria uma asset para gerir os meus recursos e não compraria, por exemplo, hoje um ETF, né, que é um fundo de índice, que vai replicar o índice Bovespa? Né? Então, assim, eu posso ir lá comprar um ETF que eu vou ter exatamente a oscilação do índice Bovespa. Então, por que eu escolheria uma asset para fazer isso para mim, sendo que eu posso, por exemplo, comprar um índice Bovespa? Aqui, para a gente, é claro que você vai falar para mim que é o resultado. Mas a gente tem fundos que entregam menos e a gente tem fundos que entregam mais. Como é que você vê isso? Eu nem vou falar muito do resultado. Assim, eu acho que no Brasil, é diferente lá fora, né? No Brasil, o índice Bovespa, vamos dizer que é um índice fraco, porque ele é muito concentrado. Ele não reflete a economia real do Brasil. Né? Lá fora você tem diversos índices, por exemplo, até o próprio S&P, que é o índice mais conhecido da Bolsa Americana, ele reflete mais a economia dos Estados Unidos. Então a economia dos Estados Unidos está indo bem, você bota seu dinheiro no S&P, você está apostando na economia americana. Você acha não, né? Você está dizendo que o S&P, o SP representa muito mais a economia americana do que o índice Bovespa representa a economia brasileira. O índice Bovespa, a economia brasileira pode estar indo bem. Se commodities estiver mal, os grandes bancos estiverem mal, você vai perder dinheiro. Então ele é um índice muito concentrado hoje ainda, por conta que o nosso mercado financeiro ainda está amadurecendo. Você vê um outro índice que não seja o índice Bovespa? Ou não? Mas dentre o menos real é o que tem. É o que tem, é o índice Bovespa. E por isso até que a maioria dos fundos conseguem bater o índice Bovespa, né? Você só não bate o índice Bovespa quando os commodities ficam muito fortes. Então o índice Bovespa, assim, o cara que quer comprar índice... quero estar comprado no BOVA11, que é o ETF tem um monte, né? Porque o BOVA11 foi o primeiro, era do meu tempo. Hoje já tem um monte. Tem um monte. Mas beleza, você quer comprar um ETF de Bovespa. Saiba que você está comprando... Você não está comprando a economia do Brasil. Você está comprando commodity e banco. Na grande maioria. Na maior parte da sua concentração. Né? Então, os fundos de ação não. Você está comprando a capacidade do gestor de escolher os melhores negócios que têm capacidade de navegar ao longo do tempo. Né? Então, aí tem que depender muito da cabeça do gestor também. Tem gestor que é mais focado em empresas um pouco mais arrojadas, mais alavancadas, empresas que estão passando por um processo de turnaround, que tem mais risco, mas também se der certo vai dar uma pancada. Eu acho que aí você pode falar um pouquinho sobre o risco, né, que aparece dentro aqui dentro do velho, dentro de qualquer comparador, né? Essa matriz de risco aí é a matriz de volatilidade, né? Vamos, porque ali está escrito risco, mas risco tem vários riscos, né? Tá. Esse risco especificamente é risco de volatilidade, que nada mais é do que a variância desses fundos ao longo do tempo, olhando para trás. Tá? Então, só deixando bem claro para todo mundo que essa todo o risco não pode ser avaliado pela variância passada dos fundos. Mas beleza, é um indicador de risco. E é bom para comparar. Então, vamos comparar isso aí. O que isso aí está querendo dizer, né? O Ibovespa entregou um retorno, vamos dizer, com long bias. Metade do retorno long bias com, sei lá, 50% a mais de risco do que o long bias. 25% de risco. E a gente consegue explicar, assim, eu falo muito isso quando eu
eu abro qualquer comparador financeiro, né? Eu tenho alguns clientes que já acompanham isso, que é um conceito muito legal de você entender, quando você quer comparar qualquer tipo de fundo, é você entender o conceito desse índice aqui que se chama índice Sharpe. Sim. Certo? Você acha que é realmente um bom número? Se alguém tem que olhar alguma coisa, esse índice Sharpe, ele funciona? Sim. Em termos comparativos, sim. Eu acho que todos esses índices estatísticos, que é, de novo, olhando para trás, porque, por exemplo, pô, a STK pode estar com um resultado maravilhoso. Pô, mas vamos dizer que o Antenor saiu. Exato. Aí o cara tá olhando ali o Sharp, mas Não, mas isso eu concordo plenamente. Então, eu acho assim, tem outras coisas que você tem que olhar. Mas em termos comparativos, tudo mais constante, o Sharp é interessante porque ele vê quanto que você está sendo, quanto você está recebendo de prêmio de risco, ou seja, quanto que você está sendo remunerado pelo risco adicional, porque se não adianta você botar um risco, pô, um fundo está tendo resultado ótimo, mas toma um risco abissal, pô, então o resultado não está tão bom assim, né? Então, se o Sharpe, exatamente o Sharpe ele vai ser o retorno que o fundo deu, um exemplo aqui, 30%, menos a taxa livre de risco, que é 10%, por exemplo, né? Então 30 menos 10, a gente está falando aqui de 20, dividido pelo risco, pela volatilidade, não é isso? Exatamente. E aí eu vou achar um número. Esse número, para quem quer entender, quanto maior, melhor. Exatamente. Certo? Quanto maior o Sharp, maior o seu prêmio de risco, maior o seu retorno em cima do risco que você está tomando. É o que você falou aqui do alfa, né? Que é o valor gerado em cima do comparador, que é a taxa livre de risco. Então isso aqui é importante a gente ver quando você quer comparar. Claro que assim, a rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura, mas é uma forma de comparação. Termos comparativos, você acaba colocando todo mundo na mesma caixinha. Em termos comparativos, é um dos fatores. É um dos fatores. Para você entender qual o perfil de risco daquele produto e quanto que ele está te remunerando em relação ao risco. Mas assim, cada janela tem uma história. Eu acho que o teu trabalho é muito mais profundo. Por isso que eu acho assim, senão ia ser muito fácil que a gente abrir o comparador de fundo ali e ele ia ser o maior locador do mundo. Então assim, o seu trabalho é muito mais complexo. E é o que a gente falou antes, né? Que assim, o cara que escolhe o fundo só pelo Sharpe, ele vai estar sempre talvez correndo atrás. Exatamente. Mas a gente voltando aqui para o gráfico é o seguinte, eu te fiz uma pergunta, você falou que me falaria todas, né? Mas vamos limitar aqui Brasil de 5 empresas, 10 empresas aí. O que fez o fundo da STK ter esse resultado? Assim, o que vocês escolheram que deu certo? E assim, sem aprofundar muito na tese, né? Pra gente não entrar no detalhe técnico, mas assim, aonde aqui que foi né, se você pegar esse ano, né, quando a gente vê o gráfico aqui, a STK acabou sofrendo um pouquinho. Tá sofrendo bem. Bem, né? Mas a gente tem uma geração de valor ao longo do tempo. Isso é a importância do investimento em ações de longo prazo, certo? Tá. Vamos navegar então assim. Vamos falar primeiro alguns cases que a gente pegou no passado para chegar onde a gente está. Depois eu posso falar um pouco do que a gente está vivendo agora e como é que está a carteira hoje. Tá bom essa dinâmica? Vamos. Então vamos lá, cases do passado, assim, que fizeram a gente estar como a gente está agora, eu acho que refletem muito essa ideia de visão de longo prazo, governança, geração de valor a longo prazo. Posso citar um aqui, a Equatorial, por exemplo. Equatorial foi uma empresa, ela foi fundada em 2006, se eu não me engano, a ideia dela, né, foi um grupo que saiu de dentro do BTG, que compraria, a Eletrobras naquele momento estava privatizando algumas distribuidoras de energia no Norte e Nordeste. Ela compraria essas distribuidoras, que eram super mal tocadas pela Eletrobras estatal, e ia fazer o turnaround dessas empresas. Então ela comprou. Essa era a ideia. Exatamente. Tá. E foi super bem sucedido. Então ela foi comprando essas distribuidoras lá, barato, e ia gerando caixa, ia comprando outra, gerando caixa e comprando outra. A Eletrobras hoje, a Equatorial hoje tem distribuição, tem transmissão, está entrando em saneamento. Como? Boa gestão, governança, as pessoas sabiam fazer o trabalho sério de cortar custos, melhorar a margem das empresas, enxergaram a oportunidade, é uma empresa que tem uma cultura muito forte, as pessoas estão lá há muito tempo. Eles conseguiram implementar uma cultura desde o início da empresa que vai até hoje, né? Isso aí tem mais de, sei lá, tem 15 anos que a empresa está nessa trajetória de sucesso, que ela vai gerando um valor composto ao longo do tempo. Né? Quando a gente entrou na Equatorial lá, o preço era R$12. O nosso preço-alvo para ela era 17. Ela já fez split algumas vezes. Aqueles mesmos 12 hoje já seria 130 hoje. É porque quem olhar aí vai estar 24, 25 porque ela splitou. Tá? Mas ela já multiplicou por 10. E ela continua gerando valor. A gente chama essas empresas de compound. São empresas que estão sempre ao longo do tempo gerando valor. E nesse meio tempo já apareceu na frente impeachment, Covid, Dilma, Joesley Day, já apareceu de tudo na frente. Então você fala que assim, independente do cenário, ela vai performar. Um outro case que eu acho super interessante e faz esse contraste com o macro é a Renner. A Renner,
De 2010 para cá, vamos botar de 2010 quando a STK foi fundada, tá? 2010 para cá, vamos dizer que eu colocasse uma bola de cristal aqui para você, Adriano, em 2010. Para o seu investidor e falasse, olha, tem uma informação para você, o Brasil não vai crescer nada nos próximos 12 anos. O Brasil vai crescer 1% ao ano no máximo. E a renda per capita no Brasil vai cair. Tá? Vai vir uma pandemia. Vai vir uma pandemia, vai vir um impeachment, vai vir uma pandemia, os comércios vão ficar fechados 2 anos. Que tal você comprar a Renner? Você fala, pô, tá de brincadeira, eu vou shortear a Renner geral. A Renner multiplicou o capital por 7, 8. Por quê? Porque ela tem a capacidade de gerar valor independente do macro. Qualquer um com um cenário macro desse nunca ia comprar uma empresa de consumo discricionário como é a Renner. Você não ia comprar, essa é a última coisa que você ia comprar. E ela multiplicou o capital várias vezes, porque ela é uma empresa que tem uma capacidade... A gente nem tem Renner hoje, tá, pessoal? Tô dando um exemplo... Do que foi de case. Do que foi... Hoje vocês não têm. Hoje a gente não tem a Renner, a gente tem a Equatorial. Mas foi o case. E um case que contrasta demais com o macro. As duas empresas, tanto a Renner quanto a Equatorial, falando de passado, tá? E explicando um pouco dessa supremacia do micro em relação ao macro em alguns momentos. Não quem tem análise top-down tá errado, mas a análise bottom-up, ela tem essa capacidade de atravessar momentos macros adversos. Então, 2 cases aí de geração de valor ao longo do tempo, né, que a gente teve. Hoje, a nossa carteira, e até um pouco, por que a gente está sofrendo aí? Não falando da STK, tá? Porque a nossa ideia aqui da indústria. É educação financeira, exatamente. Por que a maioria das gestoras de análise fundamentalista, que sempre muito boas, estão apanhando para o índice nos últimos 12 meses? Né? Você fala, pô, não é possível, tá perdendo para o índice. Assim, o índice só tem commodity. A commodity explodiu. Você tem uma guerra que você explodiu o preço de todas as commodities agrícolas, você explodiu o preço do petróleo, o preço do minério está super forte. Então, assim, ou a gestora ela tem mais commodities que o índice. Você pega a própria Vale, né? Que você tem, eu acho que. 15% do índice é Vale. Vale saiu de R$50 para 120. Então, assim, quando você quer o pico ali do Ibovespa. Você teria que ter, sei lá, 30% da carteira em commodities para você ter mais, até mais do que você ter mais que o índice. Poucas gestoras têm, porque o cara que tem uma visão fundamentalista, ele quer olhar a longo prazo. Como é que você vai olhar a longo prazo uma empresa de commodities que você não sabe nem daqui a 6 meses? Né? A ideia de você comprar uma empresa olhando para longo prazo é que você tenha visibilidade. Previsibilidade. Eu quero ver o fluxo de caixa dela daqui a 5 anos. A gente faz o trabalho que é o famoso fluxo de caixa descontado. Né? A gente desenha o fluxo de caixa da empresa por 5 anos e desconta valor presente. Como é que eu vou fazer o fluxo de caixa de uma empresa de petróleo, que o petróleo estava $20 em 2020, foi para 130, está 90. Então, assim, as empresas, as gestoras, e vamos parar de falar asset, vamos falar gestoras. As gestoras de análise fundamentalista, elas têm uma preferência por papéis que têm a maior visibilidade, logo não tem tanta commodity assim. Então, Mas natural. Tem um pouco, vocês têm? Temos. Hoje a gente tem PetroRio, PetroRecôncavo, temos Suzano, temos Gerdau, e estamos zerando a posição de Petrobras. Porque aí, por mais que a gente não se foque tanto no macro e no político, para a gente, o cenário político para a Petrobras especificamente é muito binário. Aí realmente, assim, o risco aí não tem micro que aguente a interferência que você pode ter. Pava, quando você está falando isso aí, é um risco que as gestoras correm de perder para o índice Bovespa, né? Eu acho que isso... E quando você pega lá realmente na plataforma, poucas estão batendo o índice Bovespa, as que estão focadas... Em janelas curtas. Né? Porque aqui você pega esse exemplo. Mas eu acho que esse é o grande risco de você você perder para o comparador. E trazendo isso para a educação financeira e trazendo um pouquinho para o meu dia a dia... a gente aqui está falando do índice Bovespa, porque a gente tentou trazer o conceito aqui de um fundo de ações, um fundo long advised. A gente hoje está vendo, por exemplo, produtos que nos últimos 24 meses, né, todo mundo começou a querer produto de inflação. Sim. Né? Por quê? Porque a inflação bateu o CDI. Sim. E aí você vê uma migração de manada para produto de inflação. E aí agora a gente tem 2 meses seguidos com deflação. Então, assim, quando você pega a comparação... Aí todo mundo quer ir pro pré. E aí daqui a pouco todo mundo quer ir pro Ibovespa. Então, assim, quando você decide escolher uma casa que vai te representar, é claro que você tem que ter o índice Bovespa como referência, né? Para que você entenda que aquilo ali vai te nortear. Você não pode estar muito fora daquela realidade. Você não pode ter um índice Bovespa subindo, né, 200% e a tua carteira caindo 50%. Né? Porque senão você fala, cara, com muito menos
trabalho, eu coloco ali no índice. Mas eu acho que alguns fundos realmente conseguem entregar esse... Eu acho que a educação financeira, Adriano, entra muito nisso. Porque assim, o gestor, ou o investidor que conhece a STK ou qualquer outra gestora, e ele vê esse resultado de curto prazo, ele vai saber que a gente está cumprindo o nosso mandato. Se a gente estivesse batendo o Ibovespa hoje, o investidor que me conhece desde 2010, ele vai falar, cara, tem alguma coisa errada. Você está entupido de commodities? Você sempre falou que você não gostava de commodities. Então, o cara que conhece a gestora e que tem uma educação financeira, ele sabe mais ou menos como é que vai caminhar. Então, o cara sabe que no momento como esse, por exemplo, a STK investe lá fora. Pô, a Bolsa Americana tá apanhando pra caramba. Então, não tem milagre. A STK investe lá fora. E a STK não vai ter a quantidade de commodities que o índice tem. Se eu estiver batendo no Ibovespa hoje, o meu investidor pode vir reclamar. Porque você ele vai falar, cara, você tá fazendo uma coisa diferente do que você tá falando. você prometeu, não é o que você não tá cumprindo. E isso é muito importante. Eu acho que o mandato é muito importante. A gente tem que cumprir o mandato. Senão atrapalha o teu trabalho, Adriano. Porque, assim, você é o cara que monta a carteira do cliente. E às vezes eu tô na STK por causa de uma estratégia que você tem dentro da carteira do teu cliente. Perfeito. Então, por exemplo, você tem lá a carteira do teu cliente. Pô, a STK tá aqui. Quero fazer um play de commodity. Vou para uma outra, porque eu sei que a STK não tem. Isso aí, pô, a STK vai, boom, em top de commodity. Cara, vai te quebrar, porque você vai estar sobreexposto a commodity na carteira do teu cliente, porque eu quebrei o meu mandato. Perfeito. Então, assim, eu tenho que respeitar o meu mandato, porque você que é o alocador, não sou eu. Eu não posso resolver operar ele vai estar um pouco porque eu vou ali. quebrar tua perna. Tem um assunto que eu queria, pra gente já ir, né, finalizando aqui, eu queria te perguntar sobre uma coisa que é a carta mensal. Tá. Cara, assim, eu acho que hoje todas as assets, elas distribuem uma carta mensal, aonde o gestor... Como é que essa carta mensal ela é construída? Assim, é feita por você? É você que faz? Eu faço. Você que escreve ela? Eu faço. Eu nunca tinha feito, né? Legal, né? Eu não fazia a carta, não, a porque a gente... eu também lia, eu leio, é. né? Mas eu falei, cara, como que é a criação disso ali? E você vai lá... O que é essa carta mensal? Fala um pouquinho de como que ela funciona. Eu vou falar um pouco do que o RI e como faz é que o mercado faz isso. e a carta mensal. Tá. O que sou eu? Dentro né? Tem estruturas que tem vários RIs, tá? Não tem um, tem vários? Tem algumas estruturas, por exemplo, a casa que tem várias estratégias, pode ter um RI para cada estratégia. Tá. Né? Eu sou responsável por tudo da STK da porta para fora. Tá? Então, o site, a carta, as apresentações, como que a gente vai se comunicar, o que é mais importante para a gente passar para o cliente entender a gente, quão técnico a gente precisa ser numa reunião, quão técnico a gente precisa ser na outra, onde é que a gente vai ser distribuído. Né? Então eu faço contato Você que escolhe. Com Itaú, Banco do Brasil, Santander, BTG. Hoje vocês estão em todas? Todas. Nos bancos e nas plataformas. Todas. A gente está em todas. Mas tem uma que acabou de não tá. Beleza, não está em todas, mas ok. Eu pesquisei aqui, vocês não estão. A Valéria me tirou, não tá, acabou de surgir uma, mas se eu não tiver, me liga que a gente quer estar. Tá. Mas enfim, então todo o trabalho da porta para fora eu faço. Tá? A carta, né? A carta, o gestor tem que querer falar. Né? A gente acredita que a carta mensal, a gente não pode ficar falando qualquer coisa toda hora, a gente tem que querer falar. O que a gente coloca na nossa carta? Tá? A gente coloca o que aconteceu no mês passado e a gente especifica um case, a gente explica uma posição da carteira. Esse mês a gente está falando de Eletrobras, por exemplo, que é a nossa maior posição. Hoje é Eletrobras. Eletrobras é a maior posição da STK hoje. Tá? Então a gente está falando da Eletrobras. Por que a gente está na empresa? Né? Se quiser eu posso falar um pouco mais. Eu vou falar primeiro da carta e depois se você quiser... Mas depois eu vou colocar até para a gente, na descrição aqui que a gente vai subir aqui na plataforma do YouTube, eu vou colocar a carta lá, até para as pessoas entenderem o que é essa carta, e que não só a STK faz, que todas fazem, né? Então, se você gosta de alguma gestora, procura a carta dele. É super legal, e cada um tem a sua filosofia de escrever. Tem gente que escreve carta mais filosófico, falando de conceito. Tem gente que fala de uma posição da carteira, como a gente fala. Aí tem um cara que fala mais do macro. Não faz sentido eu, da STK, ficar falando do macro. Perfeito. Porque, como eu já falei aqui, a gente não é uma casa que toma decisão do macro. Então eu vou ficar falando quanto que eu acho que vai o câmbio, quanto que eu acho... Não é a informação que eu quero passar, senão eu vou estar deseducando o meu investidor. Se eu começo a escrever na minha carta o que eu acho do câmbio, da commodity... Você perde. A chance de você errar é absurda,
Porque E o cara vai. Eu vou estar educando o cara a me olhar dessa forma. Ele não tem que me olhar, ele tem que me olhar como um cara investigativo. Então eu vou falar ali na carta do meu trabalho investigativo. O cara que é mais macro vai falar do macro, o outro cara vai falar mais do filosófico, enfim. A carta ela é feita, normalmente, é coordenada pelo RI, né, mas passa coisas que o gestor quer falar. Na STK sou eu que faço a carta, né? E eu sempre pego alguém do time de gestão e falo, ó, esse mês eu quero falar, vamos falar da Eletrobras. Eu Aí defino você o que a gente vai entra- falar. Analista da Eletrobras, senta aqui, vamos escrever a carta. Ele vai lá, escreve e eu faço. E você faz. Isso é legal porque outro dia eu tava, né, a gente tem um fundo específico, a gente queria entender um pouco mais, né, o porquê que aquele fundo tinha caído tanto. Cara, e a carta foi maravilhosa. Ah. E assim, tava escrito ali. Sim. Sabe, o cara não tava, aquele gestor não tava enganando os cotistas. Tava Com ali, cara, certeza. olha, o que aconteceu foi isso, a gente tá posicionado nisso e a gente ainda acredita nisso. Sim, Então, quando você lê ali, você consegue tomar até a tua decisão com certeza. de que se você quer continuar naquela posição ou se para você aquilo ali Ajuda o RI, né? Porque ele já dá uma informação, porque todo mundo pode ligar pra ele, né? Falar, olha aí, o que aconteceu? E você atende? Claro, Se eu ligar lá no RI da STK, Claro, quero falar com o Pedro Pavanelli. Tem que atender. Tem que atender, porque assim, você tem que explicar pro seu cliente, tem que dar conforto, o cliente tem que saber o que está acontecendo. Um fundo pro cliente, se você... O fundo pro cliente é uma caixa preta, né? Exatamente. Porque assim, eu posso estar... Hoje eu tenho Eletrobras, amanhã eu posso estar com qualquer coisa. Então, assim, eu preciso estar próximo. Eu acho que esse é um trabalho que é importante. As assets... A gente volta aqui no educacional, né? E eu acho Sim. que isso hoje, eu posso falar também por experiência própria, que lá no Safra, talvez, ou a gente não tinha acesso, né, a tanta coisa, mas hoje, trabalhando dentro da XP, no nosso escritório, lá na RD Investimentos, se marcam reuniões semanais com os RIs. Uhum. Então, assim, a gente já falou com... sei lá quantas, né? Não vou nem falar o número aqui para não ser, mas assim, toda semana ou 2 vezes por semana a gente tem 1 hora dedicada, tanto que, né, eu já te convidei, se a gente vai falar lá internamente para os assessores, mas eu acho isso extremamente importante. E você escuta o viés de cada um e é muito diferente. Para todo mundo. Para todo mundo. Para a gestora é importante estar lá. Para a gente é muito importante estar lá. Para você é importante que eu esteja lá. E para o cliente é um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Então, essa comunicação, acho que as gestoras pecaram um pouco no passado, não se comunicavam. Era Porque, pouco assim, transparente. É porque era pouco democrático era, também. exato. Quem investia em gestora era um grupo muito pequeno que já conhecia. Hoje, o cara investe em você lá no Nordeste, no Norte, o cara nunca te viu na vida. Então eu preciso estar perto desse cara. Como é que Sem eu vou estar? dúvida. Eu vou lá apresentar. Antes não. Antes quem investia em você era ali, um grupinho no Leblon, um grupinho em São Paulo e tal. Então, E quem quiser ver a carta, né, que provavelmente a que você lê, você tem divulgado isso no LinkedIn, né? Sim. Que você fala essa carta, né? Que você fala um pouquinho. eu faço um vídeo. Faz um vídeo, acho que é legal. E uma última pergunta, na verdade, assim, as assets, elas conversam entre elas? Conversam muito. Então, Conversam assim, muito. tipo a STK, quando você vira e fala assim, elas não são inimigas, não? Elas Nem não um são pouco, concorrentes? Nem um pouco. Eu converso muito com os RIs, tá? Os gestores Não é conversam porque assim, muito. não posso falar muito, porque senão vai pegar... Cara, Não. conversam. Eu tenho 1,5 tri no Banco do Brasil. Eu não vou ficar 1,5 brigando com a gestora minha vizinha que tem 1 bi. 2 bi, né? Se o cara tem 10 bi ali, eu vou ficar brigando com ele. Não, tem 1 tri no Banco do Brasil. Tem 1,5 tri no Banco do Brasil. Eu vou ficar puxando o cabelo, o cara que tá do meu lado. A gente junto... Aqui reforçando, a gente tá falando que um tri no Banco do Brasil é ruim. Não. Mas é um tri. É um sim. tri. É muito tem dinheiro. 10 tri no mercado. Sim, eu não vou ficar brigando com o cara. E eu vou falar com o cara do Banco do Brasil também. Eu vou falar, a gente é parceiro de todos eles. A gente vai trocar ideia todo mundo. É melhor ir junto do que cada um. Claro. Um vai ajudar o outro. Tem muita penetração aí no mercado. E eu não digo, quando eu disse que tem um tri no Banco do Brasil, não é por causa do banco. Tem um tri na renda fixa. Na renda fixa. Eu não vou ficar brigando com o cara de ação do meu lado. É isso. Entendeu? A gente tem que educar o cliente. Para que ele entenda que Pra o fundo que de ações ele faça entenda, sentido no exatamente. tamanho certo E dele. quem pode investir em ação no Banco do Brasil também. Eu não falei em termos de instituição. Eu só falei assim, eu vou brigar com o cara de ação do meu lado, vou esconder a informação dele. Se, tem um aquário imenso de renda fixa ali do outro lado, vamos junto É muito levar mais a informação. o conceitual de educar, de trazer, de entender o risco, de colocar um pouquinho, de ver como que você fica com aquela oscilação de preço, do que realmente. E pra gente finalizar... E só um ponto aqui Pode. nesse. Não é só STK, tá? Assim, o mercado de gestora é muito cooperativo, tá? Assim, nunca tentei falar com o RI até hoje, o cara não me atendeu. E A gente também não. O buy-side gestores, assim, a galera é cooperativa. Não tem essa cabeça pequena de competição, de, você tá roubando um prato de comida. Não, eu reforço Não que tem assim, no a tudo. gente também, sempre que procura, né, lá na RD Investimentos, sempre que procura qualquer RI,
Claro, assim, vamos falar na grande maioria, assim, de assets gigantes em PL, cara, todo mundo quer falar com as pessoas. E assim, pra gente finalizar, não sei nem se você quer falar sobre isso, mas assim, a gente falou aqui da STK, pra gente não ficar só no assunto STK, você conseguiria falar aí umas 10 gestoras que você conversa, que você entende que são boas gestoras, que fazem esse trabalho que vocês fazem? Até pra gente poder abrir aí, sei lá, umas 15 gestoras que eu quero trazer outras pessoas para virem aqui conversar, que eu acho que esse é o nosso grande objetivo, ouvir várias opiniões. Mas assim, o que você vê aí de coisa boa? Né? Não, algumas vão ficar de fora, então claro, tem muita gente boa que eu não vou comentar. Por exemplo, gestores fazem um trabalho muito parecido. E boa aqui a gente não está falando sobre rendimento só, a gente está falando sobre né, ideia de análise. Quem faz um trabalho parecido com o nosso em termos de filosofia e construção de portfólio. Esquadra, a Sharp, tá no nosso andar, pô, RI da Sharp, super gente boa. Faz um trabalho um pouco mais, que aí já tem um viés macro, mas também, uma análise fundamentalista. Trust, Vinland, Dahlia. A gente conversou com a Vinland agora há pouco. A Atmos é uma gestora, assim, todo mundo conhece, uma gestora super consagrada no Brasil. A Dynamo. A Vista, quando você pega aqui de renda variável, né? Todas essas que você não falou também. A Vista é uma gestora nova, com a galera nova que está explodindo, tanto de resultado quanto de AUM. A galera, super legal o trabalho que eles estão fazendo. Também aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, tem muita gente boa. E a gente não precisa competir. E a gente não compete. A gente teve lá no Expert, todo mundo junto, todo mundo recebendo clientes, zero competição. A galera é super cooperativa. E eu acho que isso é muito interessante no mundo das gestoras. Ô, Pavanelli, obrigado, viu? Por você ter vindo aqui. Já acabou? Já acabou, cara. Já tem 1h e tanta aqui, pô, que a gente tá conversando. Mas eu acho que, assim, a ideia é essa. A gente trazer informação, a gente trazer conceito, a gente, né, colocar os produtos aqui dentro do conceito. Mais uma vez, né, aqui a gente não falou sobre recomendação de compra. A gente trouxe aqui uma parte educacional. E obrigado mesmo. É um prazerzaço, Adriano. Obrigado pelo convite, assim, estou à disposição. Acho que é um prazer para mim trabalhar com educação financeira. Eu sou professor. Você é professor. Sou de uma família de professores. Que legal. Minha família é Pavanelli, parte de pai. Minha avó tem 99 anos, foi professora e diretora de colégio público. Minhas duas tias, inclusive minha madrinha, professora da rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem um pouco da educação no DNA. E é um prazerzaço, obrigado aí. Eu tava falando outro dia, quando a gente tava, né, acabando de colocar isso aqui em pé, quando a gente falou assim, cara, mas o que você quer dentro desse projeto? Cara, eu quero ser realmente um cara que ensina, né? Eu não quero ser um influenciador, eu quero ensinar, eu quero trazer o conceito, eu quero trazer a pirâmide do conhecimento para que você tome o risco que você quiser lá na frente. É isso. Então, eu acho que a gente está aqui no caminho certo. Obrigado. Eu que agradeço. E Parabéns aí pelo trabalho. Vai se falando, valeu. Um abração, obrigado.